Graça e paz a todos vocês. Estamos aqui dando início à nossa live hoje sobre o tema de ansiedade. Pastora Fátima, junto com a doutora Thalita Fernandes. Nós vamos estar desenvolvendo este tema nesta noite, nesta live. Enquanto a doutora Thalita entra, eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que está ali no Salmo 142, versículo 7, onde o salmista Davi diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Amém? Que nessa noite o Espírito de Deus, ele possa te alcançar. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa alcançar sua casa, seu lar, sua família, a pessoa que precisa ser alcançada. Que Deus, em sua infinita bondade, ele possa nesta noite implantar no teu coração tudo aquilo que ele tem para fazer contigo nessa noite. Que você possa absorver todo o conteúdo desta live nesta noite, para que seja bem para ti, seja bem para a tua família, né? Nós estamos aqui nos disponibilizando para que juntos a gente venha trazer algo muito interessante, muito bom para você, trazer aqui para você uma transformação, te ajudar a mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, porque vamos falar de um assunto comum, né? Não era para ser assim, mas é um assunto comum nos tempos de agora, como depressão. Foi algo tremendo, assim. Nós aprendemos coisas que a gente jamais podia imaginar, os tipos de depressão, algumas causas, alguns sintomas da depressão. Foi assim muito rico, né? A doutora Thalita, ela trouxe um conteúdo muito rico em cima daquilo que ela explanou sobre a depressão. E hoje eu acredito que não vai ser diferente. Nós vamos estar falando sobre ansiedade, como vocês viram aí. Peço vocês que compartilhem essa live, que vocês estejam aí compartilhando em nome de Jesus, levando pessoas a ter um conhecimento maior acerca deste tema, acerca deste assunto, porque hoje nós estamos, infelizmente, vivendo num tempo assim, onde ansiedade, depressão, essas causas psicológicas têm sido muito grande, né? Tem alcançado um número grande de pessoas. Então, deixa eu ver se a doutora já chegou aqui. Vou convidá-la, né? Onde tem alcançado um número grande de pessoas. E Deus, em sua infinita bondade, nos fez. Boa noite, doutora. Boa Tudo bem? noite. Paz seja contigo. Amém. Então, Deus nos fez, né? Nos deu este presente que é doutora Thalita Fernandes, que vai estar mais uma vez aqui conosco nessa noite, abordando esse tema, ansiedade, né? Onde eu passo a palavra para ela, porque eu não quero perder um segundo, né? Nessa live. Boa noite. Boa noite a todos e todas que nos acompanham agora. Né? Como a pastora bem disse, ontem a gente falou sobre um tema muito pertinente, que é a depressão. Aprendemos muito, não foi, pastora? Tanto a identificar, como ajudar, o como buscar ajuda. E hoje não vai ser diferente. Só que vamos ver um pouquinho sobre a ansiedade, né? Boa noite aí a todos que estão entrando agora, Maria, boa noite. E eu também não quero perder tempo, não. Ontem a gente acabou atrasando um pouquinho, mas hoje, né, graças a Deus, estamos aqui pontualmente. Bom, né, então já tem algumas pessoas aqui, algumas vão chegar aí pela metade, mas vamos continuar. Eu acredito que hoje em dia esse tema ele tem sido bastante debatido, né? Em outros momentos, até por questão de estereótipo, preconceito, a gente acabava não falando muito sobre isso. Porém, hoje, de certa forma, o período da pandemia
ele serviu para que a psicologia ela ficasse mais evidente, para que as pessoas Uhum. percebessem, né, o quão importante é essa profissão. Boa noite, Sil. Boa noite a todos. Então, a gente começou a ir quebrando alguns tabus, quebrando aí alguns preconceitos. É claro que a gente sabe que ainda tem muito o que avançar, mas pouco a pouco a gente vai crescendo e avançando e deixando, né, esses conhecimentos muito claros entre nós. Bom, ansiedade. Né? Quem nunca ouviu falar em ansiedade? Primeiro, eu gostaria de saber se meu áudio está chegando aí tranquilo, está muito baixo, está muito alto. Como é que tá, pastora? Não, tá normal. Tá normal. Ah, certo. É porque hoje eu estou com fone de ouvir. Então, pessoal, né? Tá cortando Ansiedade. um pouco, mas tá bom. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se meu Wi-Fi está conectado. E agora? Como é que tá agora? Vai seguindo aí. Vai Tá, dando seguimento para ver como é que é. tá certo. Só um momentinho. Viu que eu vou fechar aqui a janela para ver se o áudio ele melhora. Só um momento. Uhum. Ok. Então, enquanto ela fecha as janelas, você aproveita e vai compartilhando essa live. Tem uma outra live que foi a de ontem, já está salva aí, né, no IGTV. E você compartilha aí. Pronto, ela chegou, mas deu tempo eu dizer que você precisa compartilhar. Compartilha aí com quem você acredita que esteja precisando desse conhecimento hoje. Então, pessoal, né, vamos prosseguir. A ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção, pastora. Uma emoção Emoção. é uma emoção, assim como qualquer outra. Assim como a tristeza, assim como a alegria. Mas o que acontece? Assim como toda emoção, a ansiedade ela possui o seu propósito. E qual seria o propósito da ansiedade? Nos proteger. E talvez você pergunte, como assim? Ansiedade? Me proteger? Bom, a ansiedade, ela está muito ligada ao medo, não é assim? Então, imagine o que seríamos de nós sem o medo. Provavelmente você ia ver aquela ponte, o viaduto. Nossa, que adrenalina! Vou pular. Não é assim? Ou você iria atravessar a rua sem olhar para os lados, porque você não ia ter medo, né, de ser atropelada ou atropelado. Então, assim, por quanto tempo iríamos viver se não tivéssemos o medo? Provavelmente não muito, não Muito é pouco assim? tempo. Pouquíssimo tempo. Então, a ansiedade, ela tem esse intuito de nos proteger, né? Por exemplo, vamos imaginar que você está andando em uma rua sozinho ou sozinha. Eu sempre uso esse exemplo. E daí já está de noite, né? Não tem ninguém. E de repente você começa a ouvir passos Sim. atrás de você. O que vai acontecer? Você vai sentir medo, não é assim? Eu ia ficar apavorada. Pavor. Medo é pouco. Aham. Então, o que você ia fazer? Você ia provavelmente, né? O seu corpo, na verdade, ele ia te preparar para duas situações, ou para a luta ou para a fuga. Eu acredito que nesse Uhum. caso a gente ia fugir, não é mesmo? O meu seria para fuga, com certeza. E como é que a gente iria fugir? Provavelmente eu ia procurar para ver se tinha algum ambiente aberto, ou um bar, ou um mercado, ou uma lojinha, ou até a casa de alguém A para a casa. gente poder entrar. Ou a gente ia ver se tinha alguma rua mais movimentada para você poder entrar, Uhum. ou sair correndo mesmo, literalmente falando. Não é assim? Mas por que Uhum. nós faríamos isso? Porque o meu sistema de alarme ele disparou. Então, a ansiedade
ela é como se fosse um sistema de alarme que ela dispara em nós quando encontramos em alguma situação de perigo, entendeu? Sim. Então, assim, é muito comum, né? Por exemplo, quem já estudou aí sabe, ter que apresentar um seminário, ter que ir lá na frente apresentar um trabalho. Então, é muito comum algumas reações físicas. Ah, mas antes disso, o que acontece? Quando esse sistema de alarme, ele apita, ele traz consigo algumas reações no nosso corpo, na nossa máquina, não é mesmo? E é esse nosso corpo. E essas reações, elas são tanto reações físicas quanto reações psicológicas. E aí, qual é a reação física que a ansiedade ela traz? Primeiro que o coração já começa a acelerar. Naquela situação mesmo de você Verdade. estar na rua, a primeira coisa que vai acontecer é seu coração, ó. Parece que vai sair pela boca. E aí, esses batimentos, muitas vezes, eles costumam ser tão forte, pastora, mas tão forte, que algumas pessoas acham que estão infartando. Isso, Nossa, eu é estou infartando. verdade. Eu estou morrendo. Vai acontecer alguma coisa aqui comigo de ruim. E tem pessoas que começam a sentir um formigamento. E é aquele formigamento tão forte que ela acha o quê? Estou tendo um AVC. AVC. Me leva para o hospital porque estou tendo um AVC. E aí o que acontece? Tem pessoas que começam a sentir aquele incômodo na barriga, sabe? A barriga já começa a doer. Tem pessoas que ficam Uhum. tonta, sabe aquela tontura, parecendo que tudo ao seu redor começou a girar. Tem pessoas que sentem uma sensação de sufocamento. Então, é como se ela não conseguisse respirar. Ela tem aquela sensação Falta o mesmo ar, de né? que está sendo sufocada. Ela não consegue respirar direito. Tem pessoas que sentem aqueles tremores e a mão começa a tremer involuntariamente. E de repente, quando você vai ver, o seu rosto está tremendo, a O sua rosto está boca tremendo. está tremendo. E a gente quer controlar, segura a mão assim, mas não Em outros consegue. casos, a pessoa paralisa, né? Ela fica inerte, ela fica sem perna, ela não consegue andar, não é isso? É exatamente isso. E a gente vai saber por que isso acontece logo mais à frente. E aí tem pessoas Sei. que começam a sentir náusea. Sabe aquela pessoa, eu tô enjoada. Tô Uhum. enjoada. E tem pessoas que chegam até a vomitar. Então, assim, você percebe que o seu corpo, ele responde de diversas maneiras. E por que que ele responde? Porque o seu sistema de alarme, ele apitou. Então, é claro que, assim, nem todo mundo vai apresentar todos esses sintomas, porque cada pessoa é única. Então, uma pessoa vai ficar tonta e ter a barriga doendo, a outra falta de ar e o formigamento. Então, assim, depende de cada pessoa. Aí soma esses efeitos físicos, Travando, aí, doutora, ai, gente. uma imagem. O pessoal que está assistindo poderia só comentar se está travando daí também? Se está tudo bem, Pessoal, vocês podem porque pode ser comentar? nossa Está internet, né? travando. Se estiver travando, vocês informam, está travando. O áudio, vocês poderiam só nos nortear enquanto o pessoal vai digitando aí, eu vou prosseguir. Sim, E sei. continuo. Deixa eu só desativar aqui alguma. Tá ótimo. Então tá ótimo lá, tá tudo bem. Pode ser a internet aqui. Ai, gente, pronto. Então, como eu estava trazendo, né? Tem essas reações físicas e aí vem também as reações psicológicas. Obrigada, Fernanda, Silvia, também pelo retorno. E aí as psicológicas vem o quê? Aí vem aquela preocupação constante. Aí vem o medo. Mas quando a gente fala em medo, não é um medo comum. É um medo de que algo de ruim possa acontecer. Então a gente sempre pensa que algo ruim pode acontecer. Uhum. E aí tem pessoas que não conseguem se concentrar, sabe? Você está no trabalho, você não consegue se concentrar, você está
no culto, você está na rua, você está em casa e não consegue se concentrar. Algumas pessoas começam a ter alguns lapsos de memória. Então, assim, soma esses efeitos físicos com os efeitos psicológicos, acaba afetando a pessoa. Mas o que acontece? Pelo fato da ansiedade ser uma emoção, todos nós temos. Então, assim, nós Uhum. nascemos com a emoção ansiedade. Aí, agora, voltando ao exemplo que eu trouxe, né? Se você vai apresentar um trabalho na escola ou apresentar um seminário no seu trabalho, o que que vai acontecer? O seu sistema de alarme vai disparar, porque você vai se ver em perigo. Qual é o perigo? Uhum. E se me der um branco? E se não gostarem? E se rirem? Então, assim, eu me vejo em perigo. E aí é muito comum Verdade. minhas mãos suarem frio, eu começar a tremer, minha voz ficar trêmula, meu coração bater mais forte. Então, assim, Disparar. é comum isso vai acontecer. Ou eu ter uma entrevista de emprego. É muito comum chegar lá na hora eu ficar, gente, e agora o que que eu vou falar? Eu não sei nem falar quais são meus defeitos, quais são minhas qualidades. Eu não sei nada. O que que vai perguntar? O que que não vai? Uhum. Vai gostar de mim? Não vai gostar? Vou ser selecionada? Não vou. Então é comum eu ter essa reação. O problema, pastora Fátima, é quando essa reação, que é natural, ela começa a caminhar e se tornar algo exagerado. Então, quando você começar que Entendi. essas reações, elas estão atrapalhando a sua qualidade de vida, é nesse momento que a gente precisa buscar ajuda. Então, vamos imaginar que antes eu me sentia ansiosa para apresentar um trabalho. Tá certo. Mas eu consegui apresentar, mesmo com medo, mesmo com aflição. E aí, de repente, eu não consigo mais. Eu não consigo mais apresentar, eu não consigo mais trabalhar direito, eu não consigo mais sair com os meus amigos, porque eu tenho medo de alguma crise de ansiedade acontecer. E aí a pessoa ela Uhum. acaba se isolando cada vez mais. E isso prejudica, né? Prejudica a sua saúde mental, prejudica o seu convívio social, aí prejudica na relação entre pais, na relação entre namorado, entre casal, na relação entre amigos. Então, assim, percebeu que essa emoção ela está ficando mais exagerada em você, já busque ajuda. E qual é o problema que a gente enfrenta hoje, pastora Fátima? É que a gente vai deixando passar. É igual eu falei. Exato. Ah, não, eu tô me sentindo estranha, mas eu consigo trabalhar. Ah, eu tô assim, mas eu consigo ir. E o tempo vai passando. E até o ponto de você não conseguir mais. Então, muitas vezes a gente deixa para buscar ajuda no ápice, como você trouxe ontem, já no limite. Então, por que não Uhum. procurar antes? Se eu já percebi que tem alguma coisa diferente no meu organismo, né, no meu corpo físico, e o problema da ansiedade, pastora, é que muitas vezes ela ativa sem ter um perigo real. O que Uhum. seria isso? Sim. Né? Se eu sei que eu estou em perigo, tá tudo certo. Eu sei que eu vou estar em alguma avaliação, eu sei que eu vou precisar fazer alguma coisa. É comum acontecer. Mas vamos imaginar que eu estou em casa, no sofá sentada, assistindo televisão, e de repente o meu sistema de alarme ele apitou. Imagine. E Algo muitas fora do comum. vezes muitas vezes é isso que eu ouço na clínica. Mas foi do É. nada, foi do nada. É Eu isso que a tava. gente ouve também. E aí eu sempre pergunto, Eu tava mas bem, eu será? tava em casa, no sofá. Eu tava com Hum, meu esposo conversando. De repente veio aquela. Eu pensei que eu tava passando mal. Ô, doutora, Exatamente. só que só pra gente, pra eu te falar uma coisa. Quando você tava dizendo que o problema é que a gente não procura procurar ajuda logo no início. Também tem aquela questão de que o amigo teve, a amiga teve.
Aí procurou o médico passou aquele paliativo, passou aquele calmantezinho, passou aquilo ali. Ah, você tá com esse problema, então, como é que se diz? Aquela auto medicação, né? A pessoa se automedica com o medicamento que é do outro. Às vezes o problema do outro é um e o seu é outro. E você vai lá e toma aquele medicamento. Ah, não, foi só um relaxantezinho, é só uma coisinha para eu dormir, é só uma coisinha para eu me tranquilizar. Eu acho que esse lado também é importante a gente abordar, né? Com certeza. Nós precisamos compreender que cada organismo ele é diferente e ele funciona de forma diferente, né? Por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Talvez você tomando Dorflex, sua dor de cabeça some em 15 minutos, mas eu tomando Dorflex não vai passar. Então, talvez comigo o que vai passar é o dipirona, por exemplo. Uhum. Então, Sim. assim, é preciso toda uma avaliação, todo o contexto, até para a gente saber, né, o que você pode utilizar, porque muitas vezes já faz uso de outras medicações, né, se for no caso de mulheres, às vezes tem anticoncepcionais, tem outras medicações que tomam, e pode fazer interação, e muitas vezes você não sabe que tem essa interação medicamentosa. Então, assim, é muito Uhum. importante que antes de se automedicar, né, esteja passando por um profissional. Essa prática ela não é interessante porque há efeitos colaterais que podem muitas vezes piorar o quadro de saúde da pessoa, ao invés de estar ajudando. E quando a gente fala em medicação, ela é muito importante, mas a medicação ela vem para remir sintomas. Por exemplo, como você trouxe, eu estou com insônia, então eu tomo medicamento para dormir. Eu estou sem conseguir comer direito. Então, eu tomo uma medicação para abrir Uhum. o apetite, para aliviar a tensão. Certo, eu estou ali conseguindo aliviar os sintomas. Mas e o que está por detrás desses sintomas? Né? O que tem Exatamente. causado? O que tem causado a insônia? O que tem feito você ficar sem apetite? O que tem feito o seu corpo ficar com essa tensão muscular? Então, assim, a gente precisa identificar as raízes. E muitas vezes esse não é um processo fácil, porque é um processo de descoberta. Muitas vezes, pastora Fátima, a raiz está lá na infância, em um Tá lá acontecimento atrás, verdade. que teve quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 9 anos. Então, é preciso essa avaliação. Ou muitas vezes desencadeou agora. Mas por que aconteceu? Foi a Uhum. pandemia? É o meu trabalho que está acontecendo algum tipo de De abuso situação. verbal? O que tá? É na minha família? Minha relação com meu pai não está bem? Minha relação com minha mãe não está bem? Com o namorado, com o esposo? Então, assim, será se é do nada? Né? Eu pergunto, Tudo vamos tem uma refletir, causa, né? né? É do nada mesmo que tem acontecido? Ou por detrás já tem tido pensamentos negativos? E por que esses pensamentos estão vindo? É do nada? Então, assim, a gente precisa estar de fato investigando. Investigando, porque o primeiro passo, Fátima, é identificar. Então, assim, eu Sim. consegui identificar quais são os meus gatilhos. O que seria gatilhos? Aquilo que ativa. Então, assim, eu Uhum. consegui identificar o que ativa a minha ansiedade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar estratégias para lidar com aquilo, porque eu não vou poder lutar com o desconhecido. A Fabiana, ela trouxe que ela tem muita ansiedade no período da TPM. 15 dias ela é ela mesma e 15 dias ela não é ela mesma. Então, isso acontece, Fabiana, por conta da alteração hormonal. Então, assim, se isso for algo isolado, que você percebe, não, nesse mês eu percebi que aconteceu isso por conta de algumas agitações, ou por conta de alguns problemas que eu estou enfrentando, tudo certo. Mas se você vê que todo mês é assim, aí é importante buscar um auxílio, até para poder É importante compreender. você procurar doutora Thalita.
até para você compreender, né? Como é que tem sido? É só alteração hormonal? Ou tem também algumas situações que estão desencadeando? Então, assim, a gente precisa investigar, né? O que que está aí por detrás desses outros 15 dias. E aí algumas pessoas, pastora, costumam perguntar, mas por que a ansiedade ela acontece comigo? Né? Pesquisadores, eles apontam algumas causas. Eles trazem a questão da genética, que foi até o que a gente havia comentado ontem, sobre a Uhum. hereditariedade. Então, é como eu Sim. disse, novamente, não é uma condição, não é porque a sua mãe, sua avó, seu primo é ansioso que significa que você vai ser ou que seu filho vai ser, não é assim. Mas o Uhum. que eu quero dizer é que a possibilidade, a probabilidade de você ter ansiedade acaba sendo muito maior do que em uma família que não tem contexto nenhum, que não tem histórico nenhum, entendeu? E assim, muitas pessoas elas já nascem com essa condição e na infância você já percebe aquele perfil ansioso da criança e tudo mais. Só que tem pessoas que elas desencadeiam durante uma determinada idade, né? Às vezes a partir dos 20, a partir dos 30, e muitas vezes isso está ligado a fatores estressores, traumáticos. Então você percebe que sempre tem ali, né, um fundo que eu preciso investigar para poder aprender a lidar com isso. E assim como eu trouxe ontem, a ansiedade ela também é uma condição crônica, ou seja, ela pode durar anos e até mesmo a vida toda. Então, uma pessoa ansiosa, ela sempre vai ser ansiosa. A questão é como que eu vou dosar esse nível de ansiedade em mim. Como que eu vou lidar quando essa ansiedade vir. Então, eu me sinto ansioso quando eu tenho que ir em uma entrevista. Mas eu vou aprendendo a lidar com isso, por mais que seja muito difícil. Fabiana trouxe que todo mês é isso. Ela acaba se isolando às vezes e evita estar em multidão nesse período. É porque provavelmente vem irritabilidade, vem aquele Sim. desconforto, muitas vezes até a voz de alguém já irrita. Então, assim, se você perceber que isso afeta seu bem-estar de forma significativa e, consequentemente, a sua qualidade de vida, então, novamente, eu retomo que é importante, né, estar buscando auxílio, até para poder melhorar. Se a gente pode viver bem e com qualidade, por que não? Né? E uma Sim, das verdade. causas também é. Oi, Daniel, seja bem-vindo. E uma das causas também que os pesquisadores apontam é o ambiente. Então, é como eu trouxe, às vezes fatores estressantes ou traumas podem fazer com que a ansiedade ela surja na pessoa, como, por exemplo, a morte de um ente querido, um abuso sexual. Então, assim, são questões que interferem também. E, em alguns casos, a questão de doenças físicas, tem pessoas que, por adquirir uma doença física, ela começa a apresentar quadros ansiosos. Por exemplo, uma pessoa descobriu que tem câncer. E aí, a partir Uhum. dali, ela começa a pensar muito no futuro, o que, que vai acontecer com ela no futuro, e acaba sendo um pouco mais pessimista. O que de ruim vai acontecer comigo? E aí vai desenvolvendo também esse perfil ansioso. E assim, no geral, é mais essa questão, como o tema falou, né? Ansiedade, o que preciso saber? Eu preciso saber que a ansiedade ela é uma emoção, mas quando ela se torna exagerada, ela está caminhando para um transtorno de ansiedade. E como é que eu sei que está exagerado ou não? Quando você começar a perceber que está afetando a sua qualidade de vida, está afetando o seu bem-estar e está afetando o seu convívio social, seja no trabalho, na igreja, entre amigos, entre você e você mesma, ou em você e você mesmo. Então, percebi que está além do que acontecia, vou procurar um terapeuta. Primeiro, né, é bom procurar um terapeuta porque ele vai avaliar se há necessidade
ou não de um encaminhamento para o psiquiatra devido à questão da medicação. E aí, pastora Fátima, existem alguns tipos de ansiedade. Ontem, quem acompanhou viu que na depressão também tem os tipos, né? Tem a Alguns tipos de pós-parto, depressão. né? Aprendemos muito ontem sobre isso. Tem a psicótica, até na menopausa pode É, aparecer aí a terrível essa depressão. bichinha, viu? É terrível, causa toda uma oscilação mesmo no nosso humor. E na Ô, doutor, ansiedade, sim, pergunta aqui. É aham, curiosidade minha, porque eu tive um período de ansiedade, que eu passei por todos esses sintomas aí de coração disparar, medo de morrer, eu já senti o braço dormente, eu achava que minha pressão estava no pico. Cheguei na rua, foi. Eu fui para a rua e eu passei mal, o coração disparar do nada, como diz o caso, né? Que a gente aham, acha que é do nada. eu entendo. E aí, de repente, parei na farmácia, a pressão estava normal. Falei, meu Deus, não, vou infartar, tá tendo alguma coisa. Aí fui para o pronto-socorro. E quando cheguei lá, fui atendida, a médica conversou comigo e tal. Eu disse, não, sua pressão tá normal, os batimentos normal, vamos fazer um eletro. Fiz todo aquele protocolo para me diagnosticar que eu estava com uma ansiedade causada por um estresse. Porque eu estava vivendo uma situação muito corrida, um momento muito agitado da minha vida, né? E tipo assim, você tem que ser mãe, você tem que fazer isso e aquilo e aquilo outro. E eu acho que eu não estava conseguindo administrar isso. E eu, como você disse, né? Foram os meus gatilhos que estouraram todos Aham, naquele momento. E às vezes eu deitava, dentro desse mesmo tempo, eu deitava e meu coração. Já aconteceu de ir pregar. Assim, é normal você pregar e você sentir o medo, aquela preocupação, e aí como é que vai ser toda aquela expectativa. Mas eu nunca havia sentido o pânico em cima de um altar, entende? eu Aquela coisa do coração fazer, e agora? Eu preciso me controlar, porque como é que vai ser esse negócio aqui? entendo. Entendeu? E aí eu fui ali com Deus, Senhor, me dá graça, me dá graça, me dá graça. E foi. Mas eu senti toda aquela sensação de que eu ia morrer em cima do altar. E aí eu falei, meu Deus, acho que eu vou mesmo pregando tua palavra. Será que é isso mesmo Vou que o Senhor quer que infartar, aconteça? vou perder o Vou infartar, controle. entendeu? E ali eu fui controlando, então à medida em que eu fui dominando ali, né, a palavra, que o Espírito Santo de Deus ele foi trabalhando ali, parece que eu, sabe? E aí eu fui diagnosticado exatamente, disse que eu estava em um grau de estresse um pouco elevado. Olha, Então, me passaram para eu descansar a mente, com uma fazenda, com um sítio. Eu falei, bom, não vou descansar, eu não tenho como descansar agora. Então, eu eita, puxar a preciso sua me orelha. controlar, Eu preciso me entendo. controlar. Aí passou um medicamentozinho para eu dormir, para eu conseguir ficar mais tranquila. Eu tomei, voltei no médico depois de 30 dias, eu estava tudo normal, não senti, graças a Deus, mais isso. Mas eu senti. E aí a pergunta é essa: o estresse realmente causa esse tipo de ansiedade? Que a gente acha que vai morrer? Com certeza. O estresse, ele é de fato um dos gatilhos, porque o estresse, no geral, ele acontece quando nós nos vemos sobrecarregadas. Então, assim, quando a gente fala de transtorno mental, a gente percebe que uma coisa é gatilho para outra. Então, assim, olha só, Uhum, você estava em uma condição de estresse muito grande, o que gerou sintomas referentes à ansiedade. E aí, quando uma pessoa ela está em um estado já grave da ansiedade, ela começa a se isolar pelo medo. Você, nesse uhum. caso, ainda conseguiu, de alguma forma, ter esse manejo e conseguiu ir lá. Talvez uma outra Graças a Deus. pessoa ia abandonar. Ou avisa aí que passou mal, avisa aí que teve alguma coisa, e ó, Não deu certo. não iria conseguir. Então, assim, essas situações, elas vão gerando constrangimento. Então, o que que aconteceria? Poderia ser com você, bom, se eu tentei uma vez e não consegui, precisei sair, se eu for de novo,
vai acontecer a mesma coisa. De novo. E aí gera um ciclo, né? Eu sempre acredito que algo de ruim vai acontecer. E o que que eu faço? De repente eu já não estou mais pregando, que seria o seu caso, Uhum. por medo. Eu já não estou, talvez, nem indo nos ministérios com medo de eu ter uma crise naquele momento. E De aí isso, receber uma oportunidade. aham. E aí começa a vir as evitações. Então, assim, eu evito locais que me coloquem em perigo. Nesse contexto, seria a igreja. Tudo bem, eu não estou ali na escala para pregar, mas e se me der oportunidade? E, E se alguém me e se o chamar? pregador não for? E se o pregador não for? Então, assim, o que que você ia fazer? Já para não passar por isso, evitar. Então, você começaria a evitar a igreja e talvez até outros contextos da vida. Quando você menos percebesse, você já estava em isolamento. O que traria, estaria distante, aí traria a tristeza, que já é um gatilho o quê? Para a depressão. E que A a ansiedade, insatisfação, porque você é, não faz aquilo que gosta. a ansiedade e a depressão, elas são primas de primeiro grau. Então, Meu uma Deus. coisa, ela pode levar a outra. Por isso que a gente precisa cuidar, né? E eu vou puxar aqui sua orelha. Eu sei que não tem Sim. como abrir mão de tudo, porque há uma responsabilidade. Mas, bom, eu não Uhum. consigo ficar uma semana, por exemplo, sem ir no culto. Mas será se eu não consigo ficar aqui pelo menos um culto sem ir? E aí eu fico Uhum. segunda, terça, que é o dia de culto, eu fico em casa, e quarta também. Então foram aí 3 dias que eu ganhei para descansar. Então, assim, a gente pode tirar pequenos momentos de descanso. Não precisa ser um mês de férias, como a gente queria e como a gente Normal. precisa. Mas se eu consigo Não, tirar mas pelo agora menos. eu tô de boa. Eu tô Ah, de boa agora. Tô tranquila, já não tô mais sobrecarregada, né? Foi uma sequência de agenda muito grande e uma série de situações que me deixou assim. Mas agora eu tô tranquila, tô descansada das agendas. Isso foi o ano passado. Tô descansada das agendas. Eu já entendi que eu não sou super mulher, né? E e, que eu preciso me cuidar. Então, tô exato. sossegada. E se não for você a fazer isso, quem será? Então, assim, só nós mesmos podemos praticar esse autocuidado, que é de fato um ato de amor, porque a gente cuida tanto do outro, a gente está ali Uhum. disponível para o outro, e quando chega para nós, como é que funciona? Verdade. Aí é como eu disse ontem, quem cuida do cuidador? Então, assim, a gente precisa tirar esses momentos sim de descanso, porque o acúmulo de atividades, o estresse, ele pode ser um fator, né, primordial para desencadear a ansiedade, Ansiedade. né? Então, e aí, como eu estava dizendo, existem alguns tipos, pastora Fátima, de ansiedade. A gente tem a ansiedade generalizada, que no caso é quando a emoção que a gente viu, é que é igual você falou, bom, eu fui pregar, é comum sentir aquele frio na barriga e tal. Isso Uhum. é ansiedade, mas a ansiedade é emoção. Mas quando você percebeu que você ficou em pânico, já não era mais a ansiedade e emoção. Estava caminhando Já aí não era para a mais amor. ansiedade, com certeza, estava caminhando aí para a ansiedade do transtorno. E como eu falei ontem, existem os níveis. Talvez nesse momento você Uhum. ficou em um nível leve, então você conseguiu gerir com os seus mecanismos. Mas não é todo mundo Graças que a Deus. consegue, né? Então, assim, muitas vezes a gente pensa, ah, porque ó, Fátima conseguiu sozinha, eu vou conseguir também. E nem sempre é Não, assim, gente, não é assim não, viu? Não é assim não. né? E existem pessoas que já estão em graus mais elevados. E na ansiedade generalizada, ela é representada exatamente por isso, por um grau mais elevado da ansiedade, que é quando você percebe que está afetando a sua qualidade de vida. E a gente tem também as fobias, que também é um tipo de transtorno de ansiedade. A gente tem a fobia social, que é aquela pessoa que não consegue estar em ambientes públicos rodeados de Uhum. pessoas desconhecidas.
Então, todas essas reações que eu citei anteriormente, quando uma pessoa com a fobia social está em um ambiente aberto, ele começa a sentir tudo aquilo. E são reações reais. Seu coração ele acelera Sim, mesmo, há um é sufocamento verdade. mesmo, formigamento, e o pensamento começa, eu vou perder o controle, eu estou a ponto de enlouquecer, alguma Todo coisa mundo vai vai dar perceber. errado, todo mundo vai perceber, todo mundo está me olhando, de repente a gente Isso. acredita que naquele momento eu virei o foco, e olha só quão constrangedor e adoecedor é para a pessoa. O seu corpo ele está ali respondendo, a sua mente ela está respondendo, e muitas vezes você olha para o lado e não tem alguém de confiança para poder passar por isso. Então, assim, aí o que a pessoa faz? Ela deixa de ir para lugares abertos. Então, eu não vou mais para a faculdade, eu não vou mais para a escola, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais no shopping. Então, imagine, eu gosto, mas eu não vou, porque eu tenho medo de que, É privar é, pelo medo, né? com certeza. E tem também as fobias específicas, tem a aracnofobia, parece que é esse nome. São pessoas que têm medo de aranhas, então tem pavor de aranha. E o que a gente precisa compreender é que na ansiedade, nem sempre. Ah, tá. O problema, na verdade, da ansiedade é que muitas vezes o sistema de alarme ele apita, porém na hora errada. Então, quando Sim, ele apita, quando a gente está em perigo, tudo certo, porque eu vou buscar me tudo bem. proteger. Mas e quando aparentemente eu não estou em Não perigo tem perigo nenhum. nenhum, né? Então, bom, tem pessoas que têm fobias de, por exemplo, cobra. Então, eu não estou vendo aqui nesse ambiente. Aí, por exemplo, eu não vou em um sítio. Não, mas lá não tem cobra. Nunca houve relatos de uma cobra aparecer. Mas na minha cabeça vai ter, porque é sítio. Vai ter como. Então, eu não vou. E aí, por você imaginar que pode ter, você já sentiu tudo isso. Todo aquele, todo, Tem o pessoas corpo já que responde o por tudo corpo já isso. respondeu, você já passou mal, já sentiu todo esse incômodo que quem já teve sabe como é horrível, né? E aí tem também a agorafobia, que são aquelas pessoas que, como é que eu posso dizer? Aquelas pessoas que têm medo de ficar em lugares públicos fechados, né? Então, assim, é aquela pessoa que não entra no elevador de jeito Hum, nenhum, é um lugar fechado. Passei por um E, problema sério sim, com uma colega de trabalho na época, assim. Ela não entrava, a van tinha que estar com os vidros abertos, ela tinha que sentar próximo do vidro ou próximo da porta. Ela não entra em lugares que tem elevadores. Quando ela vem, inclusive, é normal até hoje, desse jeito. Se ela vir na minha casa, eu falar, fica aqui que eu vou aqui no mercado, não fecha a porta, não. Não fecha nada. Então, a porta da casa dela tem que ficar aberta. A única coisa que ela ainda permite aberto, fechado, é o portão. Mas, assim, a porta do quarto, ela fecha quando está com o esposo. Mas se ela for para qualquer lugar que ela se sentir assustada, assim, sei lá, de alguma forma, ela não permite porta fechada. É carro, não pode estar a chuva que for, o carro tem que estar com o vidro aberto. aham, e Porque só, ela entra em pânico, ela passa mal, mal mesmo, ela passa mal. Ela soa frio, a pressão dela sobe, ela passa mal de você precisar mesmo se preocupar. hum, É nessa questão aí de ambiente não fechado. acredito, né? E só corrigindo, não é agorafobia, é claustrofobia, né? Eu acabei me Ah, tá. confundindo o nome. E isso é real, né? Porque assim, vamos imaginar que você entra em um apartamento onde tem 12 andares. A pessoa, ela vai subir de escada os 12 andares. 12 andares. Então, assim, o quanto prejudica. Já na agorafobia, como eu disse, já é quando a pessoa ela tem medo de estar sozinho em lugares públicos. Na fobia social, a pessoa ela tem um incômodo por estar em lugares públicos, como a gente viu.
Na agorafobia, eu tenho medo de estar sozinho. Então, assim, eu consigo ir para o shopping, mas se for com alguém. Eu consigo ir no culto, Sim, mas se for com alguém. Então, sozinho eu não consigo. Essa semana, eu atendi uma paciente que ela trouxe, eu não consigo nem no mercado sozinha. Então, imagine o quanto isso não é adoecedor, não é prejudicial. Eu preciso ter alguém até para ir no mercado comigo. Então, isso acaba trazendo mesmo prejuízos. A Sil, ela diz que ela também é assim, que ela tem pavor de lugar apertado, né, elevadores, nem pensar. Então, assim, tem momentos que a gente não gosta mesmo, né? Eu também não gosto uhum, muito, assim, de lugares fechados e tal. Fico incomodada, mas consigo. Mas tem pessoas que, é como a pastora falou, é o pânico, né? Então, é aí que a ansiedade ela está instalada. E é quando ela começa a se apavorar, os sintomas eles começam a vir. E a gente tem também o transtorno de estresse pós-traumático, que é aquela ansiedade que ela é gerada após um evento traumático, após um acidente, após um incêndio, uma perda de alguém. A gente tem também o transtorno, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A senhora já ouviu falar, pastora? TOC? já ouvi falar. Sim. Aham. O TOC ele também é um tipo de transtorno de ansiedade e ele é caracterizado por compulsões e obsessões. Mas peraí, o que seria isso? Né? As obsessões, ela diz respeito a pensamentos e compulsões a resposta que eu faço através dos pensamentos, ou seja, o que eu ajo, como eu ajo através desses pensamentos. E eu vou exemplificar para você compreender melhor. Tem pessoas que têm Sim. o toque de simetria, organização. Então, o que A acontece? tetinha tudo certinho, a coisinha É, tudo direitinho. mas aí, assim, no toque vai além. Né? Como que é isso? Eu arrumei a casa. Minha casa tá um brinco, como dizem. Mas o meu Uhum, pensamento está dizendo que minha casa tá suja. Então, isso é uma obsessão, que é um pensamento sim. negativo. Minha casa tá suja, minha casa tá suja. E isso vai gerando ansiedade. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa faz o quê? Vai lá e limpa a casa de novo. Né? Oi, Teté, boa noite. Oi. Boa noite também, Camila. E aí essa pessoa, pastora, ela vai e limpa a casa de novo. Imagine, eu acabei de limpar, meu pensamento disse que estava sujo, eu limpei a casa de novo. Então, assim, eu me comportei devido ao meu pensamento. O pensamento falou que está sujo, eu fui e limpei. E um outro exemplo também do toque é de higiene. O pensamento da pessoa, ela fala: minha mão tá suja, minha A mão tá suja. contaminada, eu vou pegar uma doença. Então, isso é o pensamento. Enquanto isso, a pessoa tá ali, ó, meia hora pensando nisso, Uhum, 40 minutos pensando nisso. Então, assim, o ato de eu ir lavar as mãos é a compulsão. Então, o que eu penso, a obsessão, e o que eu faço, a compulsão. a E eu não compulsão. estou falando de Entendi. algo comum, igual hoje, na pandemia. De fato, eu preciso Uhum. lavar minhas E mãos. tem que lavar mesmo, né? Sim, claro. Eu estou falando de pessoas que lavam as mãos 30, 40 vezes no dia. Né? Já Ou teve um até mesmo banho, né, doutora? Toma banho banho, e parece que terminou, parece que a pessoa está se sentindo tá suja. E sujo. aí volta de novo. E eu já tive a oportunidade de observar pessoas assim. Eu na casa, inclusive, hospedada. Eu falei, meu Deus, essa pessoa. Gente, que gasto absurdo de água. Depois foi que eu fui entender que isso era um toque, porque ela mesma me falou que ela estava em tratamento por conta dessa questão. E que ela já tinha, tipo assim, é, 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 diminuído muito a questão do banho. Que ela tomava banho toda hora porque ela se sentia suja, porque ela tinha sido abusada. Olha só, para você ver, né, o que está por detrás. E isso causa muito sofrimento, porque a pessoa, ela passa horas do dia fazendo isso. E eu conheci um rapaz que ele trabalhava em uma fábrica e ele tinha essa mania de higiene. Então, de 5 em 5 minutos ele ia lavar as mãos.
que aconteceu? Foi demitido. Porque como trabalhar em uma máquina e a cada sola que pega e lavar as mãos? Lavar as mãos. Então, assim, isso causa muito. É claro que é como eu disse, é muito normal eu querer minha casa organizada, é normal eu conferir se a porta está fechada. E será se eu fechei a porta? Deixa eu conferir. É normal eu querer mesmo lavar minhas mãos, sentir ela áspera em alguns momentos. Mas o que a gente está falando é do exagero. Então, quando você percebe que já foi além de como era antes, começa a perceber, bom, eu era assim e hoje eu já estou me percebendo assim. Então, tem alguma coisa. A Jaiane, oi Jai, boa noite, ela disse que também é assim, mas com ela era na escola ou até mesmo a pegar ônibus. Então, assim, tem momentos que pelo fato da gente não ter experiência, a gente tem medo mesmo. Bom, Sim. a Jaiane, por exemplo, ela mora em São Paulo. Então, olha só, temos gente de muito longe nos acompanhando. Jaiane, ela Olha, mora em São Paulo, então imagine, olha só o tamanho da cidade. Para ir pegar ônibus, até quem já mora lá há muitos anos já fica meio assim. Então, ao passo que ela vai pegando um ônibus aqui, pegando outro ali, esse medo ele tende a diminuir. O problema é aquela pessoa que não consegue de jeito nenhum pegar ônibus de jeito nenhum. Então, assim, a gente precisa do tratamento para poder enfraquecer essas crenças, para poder enfraquecer esses pensamentos, para poder questionar, né? Muitas vezes a pessoa acha algo de ruim vai acontecer. Mas espera aí, quais são as evidências que comprovam que esse algo de ruim vai acontecer? Ah, eu não vou conseguir nem falar, mas espera aí, o que comprova que você vai conseguir falar? Você estudou, você se ela disse que ela preparou? passa mal dentro do ônibus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eita, passava mal, hein? Que bom que hoje possa ser que você tenha conseguido superar, Jai, mas eu Uhum. acredito que naquela época o quão adoecedor não era. Você adoecer a pegar ônibus, né? Dava sintomas de desmaio, como ela está falando, suor. Uhum. Então, se uma pessoa não tem carro, não tem um transporte, ela tem que ir de ônibus. Então, imagine o que é, eita, Pensa aí. amanhã eu tenho um exame. Aí a ansiedade já começa de noite, porque eu sei que Amanhã eu amanhã tenho eu que vou pegar o ter ônibus. que entrar no ônibus. Então, isso prejudica, tá, gente? Não é frescura, não é bobagem. O corpo, de verdade, ele reage. Os sintomas não são imaginários, são sintomas reais. Então, se você conhecer alguém que está com essa condição, acolha essa pessoa, não julgue. No momento que você perceber que ela está em crise, não fale, fique tranquila, que não vai funcionar. Vai Verdade. passar, não vai funcionar. Então você pode tentar ajudar ela a tirar o foco daquela situação. Então, peça, olha, vamos respirar? Eu te ajudo a respirar fundo. E aí você vai puxar o ar pelo nariz, vai segurar um pouquinho na barriga e depois vai soltar lentamente pela boca. Faça junto com a pessoa. Vamos fazer aqui 3 sequências, vamos. E aí, essa respiração, ela vai levar um comando para o cérebro, informando que você está tentando ficar calma. E o seu cérebro, ele é muito esperto, ele vai entender esse comando. Então, ele automaticamente vai fazendo você se acalmar, porque a oxigenação no seu sangue, ela vai acontecer de forma melhor. A oxigenação do seu cérebro, quando você respira profundo, ela vai também ajudar a acontecer de uma forma melhor. Então, vamos respirar fundo, respire fundo, e aí você começa a falar, olha, começa a olhar no seu ambiente, vê se tem algumas fórmulas geométricas, por exemplo, porta marrom, retangular, né? Cadeira azul, jarro redondo. E pede para a pessoa ir repetindo, porque ela começa a tirar o foco dos sintomas e começa a focar em outras coisas. Né? E mostre que você está ali. Mostre que você está ali do lado e que a pessoa ela não vai enlouquecer porque ela está em companhia. Faça confiança, porque uma pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade, ela se vê em perigo.
Então, a gente precisa de alguém que nos passa confiança, porque aí eu vou me sentir seguro. Então, tenta ao máximo passar confiança. Se você vê que está ali ansioso e você conseguir tirar daquele ambiente, ó, vamos ali na cozinha, né? Se for um trabalho, vamos ali no refeitório, toma aqui uma água, vamos ficar lá que tem menos gente, menos vozes. Então, dessa forma, a gente pode ajudar uma pessoa em crise. E você que percebe ter esses sintomas, procure, né, procure o psicólogo para que você consiga viver bem. Já a Ana, ela comentou também, né, que ela, quando minha mãe lá, eu não passava, quando a minha mãe ia, no caso, né, ela não passava mal, ou quando o esposo ia, ela também não passava mal, né? Pode ser, pode ter sido, é claro, né? A gente não pode falar agora porque eu não conheço o histórico, mas pode ter sido agorafobia, que no caso é esse medo mesmo de estar em ambientes públicos, porém sozinha. A pessoa ela se sente Uhum. insegura. Então, a gente não está aqui dando diagnóstico, né? Mas representa Sim. que pode ser. E agora ela disse que faz isso e que dá muito certo ao tentar se acalmar. Então, assim, a gente precisa se conhecer. Vai ter pessoas que vai fazer a respiração e vai dar certo para ela. Vai ter pessoas que vai respirar e que não vai conseguir. Tem Então, assim, jeito nenhum. Eu tô com um né? caso assim, viu, doutora? O que que dá Eu tô com certo um para... caso assim de uma amiga que ela é depressiva, mas é acompanhada, né? Ela tá acompanhada por médico, por clínicos, por psiquiatra, ela toma medicamento e tudo. Mas quando ela sente essa crise dessa ansiedade, ela passa mal de verdade. Deixa eu ver, anteontem, parece, ela veio almoçar aqui em casa. E aí eu deixei ela aqui e fui no mercado. E aí, quando eu voltei, ela já estava no meio da rua, com a vizinha aqui do lado, né? Aí eu disse, tu vai para onde? Ela disse, eu vou lá em casa, eu preciso ir em casa, porque minha pressão tá subindo. Eu falei, mas você estava bem agora? Eu falei, não, minha pressão tá subindo. E eu sei que ela tá alta e eu vou passar mal. E aí, tipo assim, eu tentei segurar, mas como ela estava acompanhada, eu falei, não, então tá, vai lá, tudo bem. Depois, ela, não, eu volto. Quer dizer, em 15 minutos que ela mora pertinho, ela foi e voltou. 15, 20 minutos ela voltou. Aí sentou ela, eu não disse que eu estava passando mal, a minha pressão estava alta. Mas foi uma questão assim de segunda, ela estava bem, ela estava aqui em casa, estava tranquila, a gente conversando, a gente batendo papo, tudo tranquilo. E isso ela já está na casa da mãe, já desde anteontem, hoje 2 dias, né? Já na casa da mãe, por conta dessa situação que ela não consegue administrar. Aí o coração acelera, e aí o braço fica dormente, e aí ela sente que está ficando dormente, e uma dor de cabeça que ela não consegue controlar, a pressão realmente sobe, ela vai para o pronto-socorro, chega lá, é medicada, volta, e aí assim, aí ela começa a se preocupar porque que ela teve aquela crise, entendeu? Ah, porque o que está acontecendo? Pois se eu estou tomando medicamento, e ela está nesse processo. Inclusive, era até para ela estar assistindo sua live. Ela vai assistir depois, porque ela está na casa da mãe, está medicada, certamente uma hora dessa ela está apagada. Né? E ela disse, eu quero muito assistir as lives, mas eu vou estar repassando para ela, e ela com certeza vai assistir, porque ela assistiu a de hoje. Então, assim, ela está nesse quadro aí, nessa situação. Para mim, já extrapolou, né? Mesmo com medicamento. Eu não sei por que há esse descontrole, né? Como você disse, essa emoção ativada para o perigo, no caso, né? Ela Aham. está se sentindo. Né? É como a gente viu, por cada pessoa ser única, cada um tem os seus gatilhos. Então, por mais que ela esteja tomando medicação, eu não sei se ela é assistida por um psicólogo. Mas o interessante seria o acompanhamento psicológico, Ela está sendo porque assistida por um psicólogo do CRAS. acaba comprometendo um pouco, porque assim, a gente sabe que o serviço público ele está muito E abarrotado. as consultas são esporádicas, né? Isso. Então, assim, as consultas são em intervalos maiores. Quando acontece, é um tempo limitado que, quando ela contou os sintomas, já acabou o horário, porque tem outra pessoa que precisa ser atendida. Então, assim, se ela puder, né, de alguma forma, ter esse contato com o
um outro profissional da psicologia, de forma particular, ou de forma social, o que quer que seja, é muito importante porque, é como eu falei e torno a falar, a medicação, ela vem para remir sintomas. Ela não trabalha o que está por detrás dos sintomas. E, de fato, Sim. muitas vezes as pessoas elas não conseguem imediatamente identificar o porquê. Então, o processo psicoterapêutico é um processo voltado no autoconhecimento, porque aí, pouco a pouco, vai começando a vir as conexões. Ah, tá vendo? É um filme de ação que ativa minha ansiedade, porque sempre quando eu vejo luta, eu percebo ficar agitada, porque no passado Uhum. eu vivi uma situação que eu vi muita briga entre meus tios, entre meus pais, e eu sempre ficava apavorada naquele momento. Então, assim, eu já sei, é quando isso e isso acontece que ativa. Porque quando eu sei, eu vou tentar evitar situações, né? Se eu sei que Exatamente. é um filme de ação que ativa a minha ansiedade, eu não vou assistir mais filme de ação. Uhum. Mas se em algum Claro. momento eu ver, por exemplo, na televisão comercial, porque tem vezes que você não tem como passar despercebido por isso, Evitar. né? E eu perceber que mudou alguma coisa, eu já vou saber quais estratégias funcionam comigo. Então, eu sei que quando eu faço uma atividade física, que é quando o meu corpo libera neurotransmissores, quando o meu corpo libera hormônios do prazer e do bem-estar, me ajuda. Então, bom, quando eu faço atividade física, eu percebo que eu durmo melhor. E aí eu não preciso mais tomar um remédio inteiro, eu consigo tomar metade. Então, assim, muitas vezes a gente precisa se movimentar. Então, eu tenho um Uhum. horário disponível para fazer uma caminhada, mas eu não vou. Eu já acordo 6 horas da manhã para trabalhar, tem que acordar 5 para andar, mas espera aí, né? Não é melhor perder não, né? Acordar um pouquinho mais cedo, fazer uma caminhada e ter um melhor rendimento do que não fazer, ou às vezes eu não consigo fazer na rua, mas e que tal fazer uma atividade física em casa? Então, assim, a gente pode se ajudar, né? Muitas vezes o comodismo que não permite. Então, Verdade. a gente precisa também se responsabilizar por algumas coisas, porque a medicação não faz milagre, a própria psicoterapia ela não faz milagre, o psicólogo ele entra enquanto uma ponte. Ele é uma ponte, mas quem atravessa ela é você. A Então, gente precisa querer se ajudar. se você não der os seus passos, se você não tiver compromisso com a sua melhora, não vai adiantar. Então, assim, tente buscar algumas estratégias, né? Se você perceber que está te ajudando, que você consegue viver bem, é tudo bem. Mas se você perceber que está além do esperado, não deixe passar mais tempo. Não deixe a sua jarra transbordar. Procure um profissional. Doutora, nós fizemos a live ontem e eu esqueci de te pedir que deixasse aí, né, fizesse também a sua propaganda, não sei se seria bem isso, falasse um pouco sobre o seu trabalho. Eu acho que é importante o nosso público saber onde te encontrar, né, qual é a cidade, que a gente sabe que nossa cidade é Vitória da Conquista, como é que funciona, na verdade, porque você está nos dando é, você está nos dando de graça um ensinamento muito profundo. Nós estamos aprendendo como lidar ou o que é, na verdade, a depressão, a ansiedade. Mas, em contrapartida, você é uma profissional. E não só por você estar fazendo essa live, mas também porque a pastora Fabiana passou por você e ela trouxe assim uma carta branca sua, amou o seu trabalho. Então, a gente queria, né, que você fizesse aí e expusesse o que você achar que deve em relação ao seu trabalho. Porque tem muita gente aí que talvez queira, mas fala, como é que eu vou fazer?
ela é de Conquista, eu sou de Barra do Choça, sou de Caetité, sou de Guanambi. Como é que funciona esse negócio? Como é que eu posso entrar em contato com ela? Eu quero falar com ela. Será que eu posso chamar no chat? Será que a gente pode? Então, dê aí umas dicas para que você também, como profissional que você é, possa estar ajudando as pessoas que precisam de ajuda. Ok? Tá Tem um aí também que diz. É, bom. Alguém comentou mais alguma coisa? Débora, né? A doutora Thalita arrasa. Ai, ai, boa não, mas é noite. mesmo. Foi a Fernanda que Gente, eu trouxe já que estou ela tem tentada a ansiedade fazer psicologia generalizada. se ela for minha professora. Ela trouxe que a Fernanda, né, que ela tem a ansiedade generalizada e que é horrível, que ela sente muita dor de cabeça, a questão da memória e de coisas até mesmo rotineiras. É, Fernanda, de fato, né, é importante que tenha um acompanhamento. E assim, a gente precisa entender que o acompanhamento ele não é para sempre, né? Tem pessoas que pensam assim, eu vou ficar a vida toda em Nossa, Beatriz, terapia. E não é assim, né? A terapia, ela é naquele determinado momento que você precisa de auxílio, você vai se conhecer, você vai se entender, você vai começar a identificar os seus gatilhos, vai entender como a ansiedade funciona em você e como que você pode, de alguma forma, controlar a ansiedade ao invés de ser controlada por ela. Então, assim, você vai ter em suas mãos estratégias para lidar. Então, é muito importante. E a partir do momento que você tem como lidar, que você se sente segura e confiante naquilo que você desenvolveu, você vai começar a seguir sua vida sozinha, né? O psicólogo, ele não é um amuleto, né, para a gente ficar ali segurado. Pelo contrário, o prazer da gente é quando conseguimos dar uma alta. E, bom, sobre o meu trabalho, né, eu sou psicóloga, sou também pós-graduanda em psicologia da saúde e psicologia infantil. Atualmente, eu trabalho no contexto clínico de atuação, com atendimento tanto para crianças quanto para adultos. O tratamento psicológico, se tratando da estrutura em si, algumas pessoas costumam me perguntar, né? Inicialmente, é indicado que uma pessoa ela inicie tendo acompanhamento semanal. E aí, a depender de como ela for se apresentando, a gente vai estendendo o acompanhamento para quinzenal até chegar ao momento da alta. Porque, como eu falei, a psicoterapia ela não é para sempre, a não ser que a pessoa queira. Uhum, E tem gente que gosta de estar uhum. lá, gosta de compartilhar. Lembrando também que a psicologia, ela não é só para quem tem transtornos, tá? Você você quer se conhecer um pouco mais, você quer desenvolver algumas habilidades emocionais, ou você percebeu que você está passando por alguma dificuldade, algum problema, e você precisa de algumas orientações, norteamento. Então, venha também. Não é só para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, para quem tem Uhum. fobia. Não é bem assim que acontece. É para quem tem sentimentos, ou seja, todos nós. E se tratando da duração, geralmente uma sessão, né, ela dura de 50 minutos a no máximo 1 hora. E a psicologia hoje, ela traz essa vertente do atendimento online. Então, para quem mora em Vitória da Conquista, eu tenho um consultório particular onde eu atendo ali no centro mesmo. É de fácil acesso, é ali perto da prefeitura. Né? Se alguém tiver interesse, pode estar me procurando ou para tirar dúvidas, ou para sugerir temas também, né, pastora, para próximos Sim, encontros, ou exatamente. até mesmo para marcar uma sessão, uma consulta. E para quem mora fora, eu também sou habilitada em atender online. E quando a gente fala na modalidade online, não significa só videochamada. Tem pessoas que não gostam de fazer videochamada. Uhum. Então, tem mensagem de texto, tem via áudio, então, ligação. Então, assim, você não vai ficar desassistida, né? Ferramentas você tem, você sabe agora como chegar a um profissional. E o meu chat ele vai estar disponível, né? Quem quiser pode seguir o meu perfil, né? O PC underline Thalita Fernandes com TH.
Ou caso precisem e conheça a pastora, pode pedir também o meu contato para ela, né, que é o Estou à 779, disposição. isso, 779 8846 4170, mas pode pedir para a pastora também, que ela, como trouxe, ela está à disposição. E é basicamente isso, né? O que precisarem, eu estou aqui à disposição para todo e quaisquer esclarecimento. Ótimo. Débora disse algo aí. Deixa eu só Thalita, a olhar. respiração. Thalita, a respiração diafragmática. A gente já falou sobre isso, né? Que é o respirar pelo nariz, segurar 3 segundinhos na barriga e soltar lentamente pela boca. E a gente precisa fazer uma sequência de pelo menos 3 vezes. Lembrando que tem pessoas que inicialmente podem sentir alguma tontura, pastora Fátima, fazendo a Sim, respiração. Por quê? Porque a gente não tem costume de respirar fundo. A gente respira automaticamente, né? é Então, verdade. quando a respiração ela é feita profundamente, que oxigena bastante o meu cérebro, pelo fato de não termos costume, pode me deixar um pouquinho tonta, mas isso inicialmente. Ao passo que você for Uhum. praticando, vai melhorando. Então, você pode fazer sentada, para não dar a sensação de desmaio, pode fazer deitada. Antes de dormir também, faça um alongamento, e outra, não precisa ser aquele alongamento de academia, de perna, de tudo, não. Porque tem hora que a pessoa não quer levantar da cama. Então, só senta na cama, não precisa levantar. Mas alonga aí, ó, os seus braços, o seu pescoço, né? Coloca assim a mão para frente. Essa é uma técnica de relaxamento, porque a ansiedade, ela também é muito representada pela tensão, pessoa sentir muita tensão. Então, eu faço a respiração, eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo colocar o meu corpo para relaxar através do alongamento, consequentemente, eu vou ter um relaxamento melhor. A Eneide Santana, ela perguntou se tem atendimento online. Sim, Eneide, tem um atendimento online, né? Se você tiver interesse ou conhecer alguém que precise, você pode estar passando o meu contato, né? Algumas pessoas costumam perguntar de valores. Isso eu costumo trabalhar diretamente com a pessoa, porque varia, Sim. sabe? Cada caso é um caso. Tem pessoas que têm uma condição de pagar o valor integral, tem aquelas pessoas que não têm, mas que precisa, mas que consegue de alguma forma arcar, porque a gente sabe que é um investimento. Então, assim, toda Uhum. essa questão, ela é abordada. Jaiane, ela trouxe que tem muito orgulho, né, dessa amiga e irmã, parabéns. Jaiane, eu a conheço desde quando era criança, uns 6 anos de idade, quando eu morava em São Paulo, e eu fico muito feliz por ela estar aqui. E por Teté também, gente, novinha, 8 anos, 7 ou 8, nessa faixa, mas está aqui nos acompanhando também, viu? Coisa boa. E também a Fernanda, deixa eu ver, Daís também falou alguma coisa, eu só não estou conseguindo voltar. Deixa na caixinha aqui. Ah, o telefone, né? Eu vou deixar aqui, ó, 779 Sim, 88 46 41 70. Ela se foi? Acho que não aconteceu. foi. Foi, né? Então, Foi. esse Deixa é eu ver se meu eu consigo afixar. Eu acho que não, eu acho que só você consegue afixar aí. contato. É porque aqui ainda não apareceu. Tá, Tá, sim. aqui paralisou. Alguém falou mais alguma coisa? Porque Pronto, aqui paralisou os comentários. pronto, você conseguiu afixar aí. Pronto. E obrigada, Nanda, né, por esse elogio. E bom, por hoje, né, eu acredito que contemplou. É claro que é um assunto muito longo, né? A gente precisaria de mais Sim, tempo, de um mini curto, mas acredito que deu para contemplar aí um pouco esse conhecimento. sim, E por com hoje é isso. certeza. Tirou todas as dúvidas, um esclarecimento excelente. Agora eu vou entender que a ansiedade é uma emoção, não é isso? Uma emoção que é boa, mas que pode ser ruim. E Quando quando é gerar. boa, você fica de boa. Quando é ruim, você procura a doutora Thalita. Porque com certeza
Ela vai. Não tem, gente. Olha que coisa maravilhosa de Deus para sua vida. Não tem hoje, a partir de hoje, como você dizer assim, eu estou passando por esse problema porque eu não tenho condição de ser assistido. Eu moro em Guanambi, eu moro em Brumado, eu moro em Fortaleza, eu moro em São Paulo, eu moro em Salvador. Eu não posso porque eu não posso ser assistido. Você pode sim. Nós temos uma doutora que atende online. Pronto. Acabou o seu problema. Você não pode vir para a conquista, Acabou mas as você não vai barreiras. deixar de ser atendido, né? Você não vai deixar de ser atendido. Então, doutora, estamos chegando aos nossos momentos finais, a nossa live de hoje sobre ansiedade. Eu quero te agradecer mais uma vez, né? Porque você é um presente de Deus realmente na nossa vida. E eu tenho certeza que veio para mudar a história de muita gente. Amém. E eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que você abriu para a gente. Poucas pessoas hoje querem fazer isso. Poucas pessoas hoje estão preocupadas com aquele nosso tema e bordão. Eu cheguei para salvar vidas, ou eu quero salvar vidas através da psicologia. E cada dia que passa, eu te admiro mais. Cada dia que passa, eu vou fazer igual assim as pessoas, né, que te conhecem, e você é um tesouro que o Senhor nos presenteou. Viu? Ai, Eu te minha agradeço filha, a mesmo emoção aqui não aguenta. em nome do... E sabe por que eu estou te falando isso? É porque eu lido com vidas e eu sei a importância de vidas, de almas para o Senhor. E a gente sabe quantas almas estão aí encarceradas, presas, É, ele que não tem condição de, sabe? E aí, de repente, abre uma porta, Deus abre uma porta e coloca uma pessoa tão extraordinária para nos abençoar, para nos ajudar. E a gente só tem que agradecer. Eu agradeço em meu nome, em nome do grupo de mulheres, e em nome de todo esse público que vai realmente assistir essa live. Por isso que eu peço a vocês, compartilhem, porque não é fácil a gente conseguir um momento como esse. Só o Senhor nos proporciona essas coisas. E eu tenho certeza que você é realmente o instrumento de Deus, que Deus quer usar, viu? Para abençoar vidas. Então, Deus te abençoe. E eis-me aqui. E lembrando que nós estamos em uma maratona, né? Começamos ontem com a Amanhã tem mais. depressão, hoje com ansiedade e finalizamos amanhã com autoestima. Então, amanhã, às 20 horas, vamos estar aqui também. Aqui. Compartilhe essa live e não esqueça, nós vamos colocar o cartaz, compartilhe ele também. Então, tchau, tchau. Pronto, eu acho que você... Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Acho que você precisa sair, porque eu não vou conseguir tirar você. Tá bom, eu vou tentar aqui de novo. Não. Beijo. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Né? Esteja compartilhando aí. Esteja levando essa live para outras pessoas que precisam ter conhecimento do assunto que foi abordado hoje. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário, às 8 horas da noite. Nós daqui, vocês daí, e Deus no controle de todas as coisas. Boa noite, tchau, tchau. Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma noite de sono tranquila na presença de Deus. Que o Senhor te guarde, te proteja. E não esqueça de se proteger e proteger o outro, tá bom? Deus abençoe. Boa noite.